Olá, sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vamos terminar a nossa disciplina de História de Israel. O século I da era cristã também é o último século da era judaica. E por quê? O general romano Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo e aí começou a diáspora. As famílias judaicas se dispersaram pelo mundo. Mas não é que eles se dispersaram a esmo, à torto e à direito. E por quê? Porque você tem aqueles judeus que eles eram palestinenses, morando na Palestina, mas você já tinha comunidades judaicas espalhadas pelo mundo antigo, pela Europa, por parte da Ásia, que é a Ásia maior, a Ásia menor, indo inclusive para partes do continente africano. Já haviam comunidades judaicas espalhadas pelo mundo inteiro. Mas os palestinenses tiveram que se reorganizar. O que eles levaram consigo? A Bíblia hebraica. E levaram também a Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego. Houve um concílio em Jâmnia, e neste concílio, os judeus eles decidiram de que a única Bíblia autorizada seria a Bíblia em hebraico. Eles condenaram qualquer tradução da Bíblia para qualquer outra linguagem. Isto para manter a identidade judaica a partir da fala do hebraico. Na realidade, a fala do hebraico havia se perdido. Eles falavam aramaico. Este hebraico que é falado hoje, ele é uma reconstrução histórica. Por quê? Porque os maçoretas, que tinham a Bíblia de cor e salteado, os maçoretas eles fizeram a pontuação maçorética na Bíblia. E com isso conseguiram fazer a reconstrução do que seria o que a gente chama de hebraico bíblico. As famílias judaicas se espalharam pelo mundo, algumas enriqueceram, outras empobreceram, outras desapareceram e sempre marcaram a sua presença na sociedade dos goíns, dos gentios, formando guetos, burgos, pequenas comunidades com a montagem de uma sinagoga. Geralmente eles eram recebidos, havia a prática da hospitalidade, mas com o passar do tempo, como os judeus, para se proteger, eles se fechavam no seu gueto, se fechavam na sua sinagoga, se fechavam em volta do seu rabino. Os nativos, quando recebiam os judeus, primeiro recebiam hospitaleiramente, mas depois isso virava hostilidade. E por quê? Eles começavam a desenvolver o comércio na região, enriqueciam mais do que os nativos, porque o objetivo era esse, né? O enriquecimento, a profecia messiânica de que eles seriam os donos da terra, os herdeiros do mundo. E por isso as comunidades judaicas acabavam sendo perseguidas e tinham que sair daquela vila, daquela cidade, daquela terra e ir para outro lugar. Isso foi ao longo dos anos. Vieram as conquistas islâmicas, onde quer que os islâmicos chegassem, havia guerra declarada, venciam os povos e estabeleciam tratados de paz. Tratados de paz fossem com cristãos, fossem com judeus, os nativos da terra. Você sabe que os muçulmanos eles surgiram no Oriente, tomaram conta do Oriente, depois tomaram conta da África, do norte da África e foram para a África Central. Agora os muçulmanos estão tomando conta da Europa e da América. O povo judeu ele não conseguiu se organizar como uma unidade, mas eles mantiveram a língua, mantiveram as tradições, mantiveram o costume e a esperança messiânica. As eras se passaram. As famílias judaicas que se enriqueceram tornaram-se notórias. Famílias de banqueiros. Essas famílias de banqueiros porque eles inventaram o capital, o papel. O papel que era dado como garantia em troca das moedas que ficavam na casa da moeda, que ficavam de posse do judeu. Está surgindo o capitalismo. O capitalismo e, com certeza, a usura está voltando, a cobrança dos juros. Por quê? Porque se as famílias judaicas que se enriqueceram guardando dinheiro durante as guerras, porque os povos iam para as guerras. Os povos iam para as guerras, conquistavam, traziam riquezas ou então continuavam as suas batalhas e tinham que deixar o dinheiro guardado. Quem que se apresentava como o banqueiro, o guardião das moedas? Uma família judaica.
Assim, essas cartas de crédito, essas cartas de capital, começaram a ter valor de papel moeda. E, consequentemente, essas famílias enriquecendo não têm por objetivo se envolver em guerra. Muito pelo contrário, são famílias que patrocinam o armamento. Elas mantêm a segurança financeira. E tem bastante de mito, tem bastante de lendas, tem bastante de teorias da conspiração, mas em tudo isso tem muito de verdade. A gente chega no século XXI com o protocolo dos sábios de Sião. Esse protocolo dos sábios de Sião ele é desmentido pela comunidade judaica, dizendo-se que se trata de uma farsa que foi impetrada contra os judeus, isso por causa dos russos. Os russos que cederam espaço para os judeus e depois viram o enriquecimento das colônias judaicas com a sua sinagoga e o seu rabiro, eles criaram uma teoria da conspiração de que os judeus querem dominar o mundo. Tem um documento chamado Protocolo dos Sábios de Sião. Você vai encontrar ele não com muita facilidade, tá bem? Vai ter que fazer a sua pesquisa por conta própria. Mas em poucas linhas, o que você vai ler ali? É um projeto ambicioso de levar os judeus de volta para a terra de Canaã, para a Palestina, ocupar aquele território uma vez mais, uma vez ocupado, alastrar o domínio dos judeus pelo mundo, não de maneira ostensiva para todo mundo saber que os judeus estão tomando conta, mas comprando as empresas, comprando as indústrias, tornando-se influentes na sociedade, dominando o transporte, dominando a comunicação, dominando a educação. E assim vai se crescendo essa teoria da conspiração em torno dos judeus, dizendo que a pretensão deles é dominar o mundo. Esse protocolo ele foi desmentido pelos judeus, mas ele é reafirmado pelos estudiosos da história. Agora que você está nesta fase dos seus estudos, abra essa linha de pesquisa, vá por você mesmo, atrás das fontes. Tanto aqueles que dizem que é teoria da conspiração, quanto aqueles que dizem que não é teoria coisa nenhuma. Está acontecendo hegemonicamente a dominação do mundo por judeus. Tem uma característica, eles não se declaram abertamente judeus. Por quê? Porque no próprio protocolo, assim como no Talmud, que é um dos livros não, né? Uma coletânea de livros do judaísmo, é permitido ao judeu dissimular. A ética deles é de que eles sejam verdadeiros com os seus irmãos, mas em relação aos goíns, aos gentios, aos estranhos, eles podem fingir, podem dissimular. Tanto é que quando aconteceu a Grande Inquisição Espanhola, que os judeus tiveram que fugir das terras hispânicas, eles assumiram identidades cristãs como sendo cristãos novos e se declaravam exteriormente cristãos, mas continuaram mantendo o ritual que eles sempre mantiveram desde os antepassados, guardando os sábados, guardando as festas, guardando a Páscoa. É permitido a eles que eles dissimulem isso para a sua sobrevivência. Você tem a Primeira Guerra Mundial, os judeus estão presentes no mundo russo, no mundo alemão, na Europa inteira. E você tem os judeus presentes na Segunda Guerra Mundial. Aí nós ficamos focados nos judeus que foram vítimas do Holocausto. E o número 6, que é um número bem cabalístico dentro da cultura judaica, número 6, ele foi potencializado para a morte de 6 milhões de judeus durante aqueles anos da Segunda Guerra Mundial, e este genocídio aconteceu por obra de Adolf Hitler. Você é um estudioso. Tem que ser um número exato de 6 milhões de judeus? Foram 6 milhões de judeus? E os judeus do restante do mundo? Haviam judeus na Europa inteira, não somente na Alemanha. Haviam judeus também que estavam presentes na América. Qual o pronunciamento que foi feito? Fato é, com o final da Segunda Guerra Mundial, esses 6 milhões que foram mortos em holocaustos, eles se tornaram um símbolo que permitiu que na fundação da ONU, da Organização das Nações Unidas, se estabelecesse a volta dos israelitas para a terra de Israel. Qual que é o problema? A Palestina
estava dominada pelos muçulmanos e também pelos ingleses. Você sabe que os ingleses, eles tinham o seu império inglês espalhado pela Índia, espalhado pela África, espalhado pelo Oriente. A Inglaterra tinha tomado conta. É o imperialismo inglês. E por ocasião da Segunda Guerra Mundial, os ingleses estavam tomando conta daquela parte do mundo. Com a fundação da ONU, criou-se o Estado de Israel, que inclusive recebeu cadeira cativa na ONU. Mas não como um país, uma nação, mas como um Estado. Onde será criado esse Estado de Israel? Na Palestina. Quem está na terra? Os muçulmanos. O que fazem os ingleses? Os ingleses apoiam para a criação de um Estado israelita na Palestina, e isso vai conflagrar guerra. As guerras foram conflagradas, mas milhares e milhares de judeus, movidos tanto pela paixão nacionalista quanto pela paixão messiânica, movidos também por outros interesses, foram para a terra de Israel. Montaram seu parlamento, montaram seu exército. As nações islâmicas em volta formaram uma confederação e guerrearam contra Israel. Por incrível que pareça, cada guerra que Israel ele enfrenta, ele vence. Você vai encontrar aí a guerra do Yom Kippur, a guerra dos 6 dias. Todas as guerras das coligações árabes contra Israel foram debeladas, eles perderam e Israel venceu. A cada vitória, o que fez Israel? Foi expandindo o seu domínio sobre a Palestina, e hoje praticamente toda a Palestina pertence a Israel, exceto a Cisjordânia e exceto a faixa de Gaza. Mas Israel está presente ali. Parece que nós estamos aí vivendo os dias do cumprimento das profecias, porque passados 2000 anos sem que Israel estivesse estabelecido na sua terra, agora está de volta. E não está de volta ali na margem da história, muito pelo contrário, está no centro da história. Constantemente Israel volta para o noticiário. O que nós temos pelas profecias para nós encerrarmos esse estudo sobre a história de Israel e ficarmos mais na história mesmo? Nós sabemos que a Bíblia reserva para Israel um protagonismo durante a chamada Grande Tribulação. A Grande Tribulação é um período em que um líder mundial vai se levantar entre as nações e ele vai impor o seu governo à força. E da onde que surge esse anticristo, esse líder mundial? O Apocalipse ele fala de uma besta que surge do mar e uma besta que surge da terra. Um é chamado de besta e o outro é chamado de o falso profeta. Aqui vem os estudiosos. Israel tem um papel preponderante durante a Grande Tribulação, porque dele vai emergir este líder mundial para poder fazer uma oposição contra Cristo, contra a igreja remanescente, contra o mundo. Aí existe controvérsia acerca de arrebatamento da igreja, antes, durante ou grande a tribulação. Mas para a gente ficar focado aqui, para Israel não tem arrebatamento da igreja. Para Israel existe esta profecia de que um dia ele vai ser usado como flagelo para as nações. Por meio de Israel, Deus vai julgar os gentios. Por meio de Israel, Deus vai julgar os pecados das nações. Vai servir como um chicote, um flagelo de Deus, esse líder mundial levantado por Israel. Está em andamento a construção do terceiro templo, um templo pré-moldado, com arquitetura de ponta, com recursos futurísticos. Há uma ordem sacerdotal sendo treinada no mundo inteiro. Os utensílios do templo já estão todos confeccionados. Os currais para sacrifício com a engenharia genética já existem às centenas também. O que está faltando é a chegada do líder mundial. Israel está de volta na linha da história, não como um povo disperso aqui e acolá, mas como uma nação que está lutando pelo seu território e que vai enfrentar todas as nações para se manter de posse destas promessas.
É isso que nós podemos aqui pensar acerca da história de Israel até o momento e espero que tenha contribuído bastante aí para a sua formação. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, e aqui nós terminamos a história de Israel.